Olá, pessoal, boa tarde. Dia do profissional contabilista e quem nós deveríamos chamar? Ficamos aqui pensando na Alterdata e aí veio um nome super importante dessa figura feminina que tem trabalhado na contabilidade por demais, tem se destacado nas redes sociais. E se você não acompanha, você vai acompanhar agora para se atualizar. Eu estou falando da Mônica Porto, a primeira contabilista feminina, tá? Número 1 no Brasil, tá? E quem não acompanha a Mônica, @Mônica Porto P. Então não deixa de acompanhar. Hoje eu estou recebendo a Mônica para ela falar qual é o segredo desse sucesso. Porque quem vê close, né, Mônica, não vê o corre que é. Então, se você quer chegar a ter uma liderança eficiente, se você quer despontar nesse mercado, aprenda com quem já desmitificou muita coisa dele, né? Já colocou a estrada onde era mato. E eu queria falar um pouquinho da Mônica para vocês. Então, eu vou pedir, Mônica, que você se apresente, fale um pouquinho da sua bio, da sua história para gente. Boa tarde. Muito boa tarde. Parabéns a todos os profissionais, né, da área de contabilidade. Trabalham em escritórios, né? Isso envolve um universo muito grande de pessoas. Estou muito feliz, muito obrigada, pessoal da Alterdata, por esse convite, estar aqui hoje. Esse software que a gente ama, né? E trabalha e acompanha também e que nos ajuda tanto, né, nessa busca por uma boa liderança. É, Vou falar um pouquinho de mim, né? Então vamos lá, né? Bom, para quem não me conhece, gente, eu sou Mônica, contadora, professora, mãe do Theo, mãe, esposa do Rafael e trabalho na área contábil, mas a minha jornada contábil ela começou na docência, né? Então, eu comecei primeiro como professora de contabilidade, surgiu assim, né? E depois veio o escritório, o empreendedorismo veio depois. Então, foi uma jornada um pouco diferente das pessoas normais, né? Eu acho que, às É vezes, as pessoas, verdade. elas empreendem, trabalham e depois elas vão lecionar, e o meu foi todo o inverso, assim. Então, tem uma história muito diferente, assim, da maioria das pessoas, né? Agora, Mônica, conta pra gente como é que foi esse encontro com a docência? Quais os desafios que ela trouxe? E os caminhos também, as oportunidades que ela abriu para você, de repente, não imaginar, cara, eu vou empreender. Você quis empreender porque já era um sonho ou veio isso da docência, da necessidade de realmente melhorar o seu setor? Não, na verdade, a minha história começou assim. Eu trabalhava numa empresa de importação, a gente vendia carros importados, celulares, né? Fazia importação por conta e ordem. Eu sou de Vitória, no Espírito Santo, e lá tem muitos incentivos fiscais para importação. E eu sempre gostei de trabalhar. Não vou dizer assim que eu sempre gostei de trabalhar em outras empresas, mas eu não me importava de intraempreender trabalhando para outras pessoas, porque Gostava de empreender. Que é, legal. então, assim, eu, apesar de eu trabalhar para outras pessoas, porque tem gente que pensa assim, ah, eu trabalho para fulano, não vou dar meu melhor porque eu não quero enriquecer meu patrão. Eu não pensava isso, não. Eu pensava assim, quanto mais dinheiro meu patrão ganhar, mais rico ele vai ficar, É. melhor ele vai me Vou pagar. descontar numa gestão Aham. interna. Bem legal. Eu tinha esse pensamento, eu não tinha esses pensamentos de algumas pessoas que limitam, Medíocres, não, né? medíocres. Pensamentos medíocres. Eu não pensava isso, não. Eu pensava, meu chefe tem que ser muito rico, ganhar muito dinheiro. Então, se eu precisar ajudar ele a ganhar muito dinheiro, que ele ganhe muito dinheiro, porque eu tinha um pensamento que eu não queria empreender na minha vida. E se eu tinha esse pensamento, que uma coisa que eu não queria era empreender. Eu queria trabalhar, eu queria crescer dentro da empresa que eu trabalhava. Eu cresci muito. Eu entrei lá estagiária, virei assistente, até chegar a cargo de chefia do financeiro. E foi muito importante para o meu crescimento. Só que o que que aconteceu? Essa você não sabe dessa história. Eles construíram um centro de distribuição logístico. Quando eles construíram esse centro de distribuição logístico, eu pedi para ir trabalhar lá, né? E eles não deixaram. Hum. Falaram que não era emprego para mulher. Ah, mentira. Aham. Ah, meu Deus, chegamos, já começou. Eu ia perguntar, mas eles já Não, adiantaram. já é.
Então, eu sofri esse preconceito lá, apesar de eu ser uma ótima profissional, ter trabalhado nessa empresa por mais de 10 anos. Nossa. Eu cheguei nesse ponto deles falarem assim, esse emprego não é para você e a gente prefere que ele seja comandado por um homem, Uma figura masculina. masculina, porque vai lidar com o trabalhador, tipo chão de fábrica, né? Uma operação ali que você, como mulher, talvez não teria Pulso. pulso Os para... homens achando que as mulheres não têm pulso. É verdade. E aí eu segui trabalhando nessa empresa, só que lá eu tive a oportunidade de estudar, então eu fui estudar, fiz o MBA. Do MBA surgiu uma oportunidade de eu fazer um mestrado profissional. Ótimo. E nesse mestrado profissional, não era um mestrado voltado para acadêmico, ele era profissional, então eu queria aprender para colocar em prática para o meu trabalho. Então, tudo que eu aprendia nos cursos que eu fazia, eu sempre queria levar alguma melhoria para dentro do meu trabalho, para a empresa que eu trabalhava. Então, eu sempre queria agregar e deixei muita coisa lá e deixei um legado muito grande nessa empresa, muito grande. E nessa época do mestrado, eu recebi uma proposta de uma amiga, foi um chamado de uma amiga, para substituí-la num curso que ela dava, que era um curso técnico. Que ela dava aula. Ela dava aula. E ela falou, Mônica, eu estou estudando para um concurso, só que eu dou aula nessa escola. Se eu sair agora, era tipo meados de novembro. Ela falou, se eu sair agora, os alunos vão ficar com aula vaga, até que encontrem um professor. Ela falou, você é muito boa em matemática e estatística, era uma matéria de estatística. Ela falou, você é muito boa, me substitui só nesses 2 meses, só para meus alunos não perderem, sabe, esses meses e depois ficarem em janeiro, tendo que repor aula. E eu falei, não, tudo bem, aceitei. Já foi um desafio. Foi um enorme desafio, porque eu pensava assim, eu não quero dar aula. Eu não queria dar aula, mas eu queria ajudar minha amiga, mas não era uma coisa que era para mim, era uma coisa que eu nunca quis, porque a minha mãe era professora. E ela falava, minha filha, nunca que você queira ser professora, você pode ser tudo que você quiser na sua vida. Meu Deus. Na verdade, ela falava comigo assim, Beth, você pode ser tudo que você quiser, menos contadora e professora. Mentira. E ela foi o que fala. você fez. Aham. Veio assim. Eu acho que de legal. tanto ela falar que eu não podia fazer Você isso, colocou isso na cabeça. eu acho que era aquele senso assim, é só falar que não pode, parece que a gente quer, não é? O proibidão é mais gostoso. Vou testar. Proibidão é mais gostoso. Então, eu fui dar aula. No meu primeiro dia de aula, eu lembro que já tinha tocado a sineta, assim, já tinha acabado a aula, e os alunos bem assim, professora, já acabou a aula. E eu lá falando, assim, eu entrei em estado de flow. E eu não queria ir... Plena. Feliz e plena. E eu cheguei em casa, falei com meu marido assim, falei, vida, isso é o que eu quero pra minha vida. Cara, ele falou, pô, mas você saiu daqui falando que não queria dar aula. Eu falei, cara, mas é o que eu quero. Tipo, sabe quando você assiste aquela série que você não quer parar de maratonar 1 minuto? Não, e são habilidades que a gente não sabe o que tem, até que você se coloque à prova. Olha como é que às vezes a gente se coloca num universo pequeno, né? Então, assim, essa sua ousadia de falar assim, será que isso não é pra mim? Vou lá. Não, eu falava que não é para mim, não quero, nem pensar na aula. Deus me livre. E assim, eu entrei num estado de flow tão grande dando aula, que eu falei, cara, isso que eu quero para mim. E aí, com 1 mês e pouco que eu estava dando aula lá, eu recebi uma ligação de um rapaz que era um coordenador, uma menina que era coordenadora de um curso de ciências contábeis, e falou comigo, ela falou, Mônica, alguém me contou que você está dando aula, que você está fazendo mestrado, poxa, a gente quer que você venha dar aula aqui, na faculdade. Eu falei, vou, lógico, fui, né? E aí, essa foi uma oportunidade que eu tive de me desvencilhar dessa empresa que eu trabalhava, porque eu estava muito triste com a situação de eu não... Foi o seu green card para você conseguir deixar com segurança e começou sendo professora. Comecei a ser professora. Na docência. E aí, nessa época da docência, foi uma fase muito boa da minha vida, porque assim, eu dava aula só de noite, então eu ficava em casa de manhã, ia pra academia de tarde, tipo assim, eu tinha uma vida maravilhosa, né? Que delícia, gente! Não, e é legal, e você gostava do que você fazia? Isso. E aí, depois de um tempo,
Na faculdade, eu comecei a querer implementar práticas, né, na faculdade. Foi aí que eu conheci o Alterdata. Ai, amor, apaixonou. É. E Não aí eu tem falei, jeito. nossa, eu preciso achar um sistema que dê para eu usar, que seja gratuito, que dê para os meus alunos usar em casa, que dá para a gente baixar É, na prática é muito faculdade. importante. A gente brinca aqui, mas a prática, É. gente. E aí eu fui conseguir, instalei o sistema lá na faculdade e usava com os meus alunos. Então a gente aprendia a fechar balanço, salvar tudo, né, no PDF. Então a gente fazia bem parte prática usando sistemas. Só que começou a surgir uma demanda pelos próprios alunos que foi de querer saber outras coisas que eu não tinha a mínima ideia do que eram. Tipo, professora, a empresa aconteceu isso, nota fiscal tal, o imposto assim assado. E eu tô assim, A prática da o que contabilidade. essas pessoas estão falando? Que eu não tinha a mínima noção daquilo. Eu tinha noção do tributo, porque eu trabalhei 10 anos numa empresa, ela era lucro real. É, Então, assim, eu sabia fazer um cálculo do PIS/COFINS não cumulativo, eu sabia calcular o IPI, eu sabia calcular o ICMS dela, mas eu não sabia como colocava aquilo dentro de uma obrigação acessória, como que enviava aquilo, tinha DF, tinha umas coisas assim, eu ficava assim, gente, eu não sei nada disso. E aí a vontade de empreender começou por conta disso. Eu falei, cara, eu preciso aprender a prática para levar para a sala de aula. Então, assim, a ideia do escritório e trabalhar no escritório foi para aprender a prática, para ensinar para o melhor para os meus alunos. Então para tudo aí, para você entender. A Mônica, ela começou intraempreendendo numa grande empresa, ali você passou 10 anos. Uhum. Houve a oportunidade de você dar aula através de uma amiga, um desafio que ela se propôs, e não se imaginava como professora, e amor. E aí, nessa coisa de conhecer a Alterdata, começou a colocar os alunos na prática, ainda o buraco era mais embaixo. Aham. E aí a Mônica falou: bom, vou montar um escritório modelo. E ela não pensava em empreender enquanto empresária contábil, não passava isso na sua cabeça. Não. E hoje é um dos melhores escritórios do Espírito Santo, tá, gente? Essa mulher que não pensava, isso não é pra mim. Agora tu já tá até com medo de dizer, né, Mônica, isso não é pra mim, que daqui a pouquinho vem, né? Então, só pra vocês entenderem essa jornada de liderança, tá? Foi. E aí, uma coisa legal que aconteceu, por eu dar aulas, estar na sala de aula, e lidar com alunos, eu comecei a ver algumas pessoas, perceber algumas pessoas, falar, cara, Os talentos, os né? talentos. Eu falei, cara, essa pessoa é boa, é um bom aluno, tira notas boas, gosta de estudar, gosta de se desenvolver. Vou chamar para trabalhar comigo. E aí, aos poucos, eu fui chamando alguns alunos para irem trabalhando comigo, e eles foram. E uma coisa legal também que a faculdade me proporcionou, além desses ótimos talentos, foram alguns alunos também que trabalhavam em empresas e que me indicaram clientes. Olha que Falava, legal. professora, poxa, a empresa que eu trabalho, a gente não está satisfeito com o escritório, você não topa pegar a minha empresa? Eu, claro, vamos lá, vamos conversar. E aí, tipo, também foram surgindo clientes que eram alunos que trabalhavam e que eles abriram essas portas para eu entrar nas empresas. E peguei empresas grandes até, sabe, através de alunos, indicação de alunos. Olha que legal. Às vezes, ainda hoje, surgem ainda algumas indicações de alguns alunos, assim, professora, a empresa que eu trabalho está precisando de contador, querendo trocar de contabilidade. E aí, a questão do escritório e ir para o escritório e começar a trabalhar foi por conta dessa demanda docente, vamos dizer É. assim, acadêmica. E depois disso, ainda assim, eu tinha o escritório não como a minha fonte de renda principal, mas ela era secundária, então não era uma coisa que eu queria que fosse muito grande, crescer o escritório, não pensava em nada disso. Eu queria a carreira acadêmica, que era o que eu amava fazer, né? Eu amo a docência, então eu comecei a dar aula depois na pós-graduação. Essa pós-graduação me oportunizou, que também foi um convite que surgiu assim, né? Eu fui para uma sala de aula, olha que loucura, hein, Beth? Um belo dia eu cheguei para uma amiga e falei bem assim, amiga, Tamara, ela é uma contadora lá no Espírito Santo. Eu falei, amiga, vamos fazer um curso? Aí ela, vamos. Aí a gente entrou e se inscreveu para fazer uma pós-graduação. Aí o pessoal da pós-graduação chegou e falou bem assim, a gente está sem turma. Quando montar uma turma, a gente vai avisa vocês.
Aí eu falei, cara, tava doida para estudar. Falei, não, vamos dar um jeito de montar essa turma. Comecei a ligar para um monte de gente. Ó, vamos Meu estudar. Deus. Olha o poder da influenciadora que já surgiu lá Já atrás. surgiu lá atrás. Não, porque vamos reparar, gente, olha como é que é importante. A vida é sobre comportamento. E aí a gente acha, quando nós vemos a Mônica aí com mais de 30 mil seguidores, você acha que é fácil, que foi uma pessoa que surgiu do nada, foi um boom, foi por acaso. Não. Repare o comportamento da Mônica. Ela não chamou a amiga para tomar um chopp. Amiga, vamos sair? Não, ela falou assim, amiga, vamos fazer um curso? Foi. Você entende? Quando a pessoa ela está imbuída naquilo que ela está fazendo, e a Mônica ela tem essa natural entrega. Ela poderia ir para o curso, mas ela falou assim: você quer ir comigo num curso? Ela vende a ideia dela sem ela saber. E o curso não tinha turma. Ela falou: não, tem que ter turma. Porque eu quero fazer o curso, eu trouxe a minha amiga para fazer o curso, nós vamos fazer o curso. Então, percebam a liderança, né? O quanto é apaixonante, que às vezes a gente toma a liderança como algo, não, eu vou fazer e tal, algo muito egoísta, muito intrínseco. E não, você tem uma liderança muito colaborativa. Mas continua essa história, mas é só para a gente perceber. Então, e na verdade, esse curso eu quis mais fazer por conta dessa amiga minha, porque ela falava comigo, amiga, ela tinha uma dificuldade de liderança, porque ela sentia que a equipe dela, ela assumiu um escritório grande, né, por conta de uma sucessão do pai que faleceu. Então, ela já assumiu um escritório grande, com muitos funcionários, mas ela sentia que a liderança dela não era boa, porque as pessoas não sentiam segurança no Essa conhecimento passada do técnico, bastão, né? no conhecimento técnico dela. Então, parecia que as pessoas sempre estavam testando ela. Então, eu cheguei para ela e falei, amiga, vamos estudar, vamos fazer um curso junta, porque daí você vai se desenvolver mais. E aí, a gente foi para estudar, não tinha turma. Como eu tinha grupos, já naquela época, já grupos de alunos com os meus alunos da faculdade, da graduação no Facebook, comecei a postar lá no grupo do Facebook. Gente, ó, pós-graduação, assim, assado. E comecei a chamar um monte de gente. Ai, meu Deus. O que aconteceu? O pessoal dessa faculdade me conheceu, porque eles falaram assim, rapaz, a menina trouxe 30 alunos para dentro da sala de aula. Eu botei mais de 30 alunos dentro da sala. Ali você já tinha um poder de influência que talvez você nem sabia. Não desse conta, né? Talvez fosse a tua primeira experiência de iluminação nesse sentido. Foi. Pô, eu acho que, caramba, 30 pessoas estão fazendo curso aqui porque eu coloquei. Porque eu coloquei. Tanto que na época, acho que ninguém deve saber disso, eu ganhei até uma bolsa deles lá, que eles chamam de aluno diamante. Por conta disso, porque quanto mais alunos você vai indicando, mais desconto você vai ganhando, mas foi uma coisa que foi acontecendo sem até eu saber, assim. O que eu queria era formar a turma para estudar. Quando eu fui, eu acredito que o próprio pessoal da faculdade falou, olha, tem uma pessoa nessa turma que ela é uma professora, então, tipo, os alunos ali, 30 pessoas foram alunos dela e vieram por influência dela. Então, o coordenador do curso, quando ele chegou lá, ele já sabia quem eu era e já me conhecia. E eles me convidaram sem me conhecer, e falaram assim, a gente quer que você venha dar aula na pós-graduação. Olha que legal. E aí, no primeiro momento, eu falei, não estou interessada, eu neguei. E eles ficaram insistindo, não, vem, poxa, a gente quer você. E ficaram insistindo, eu falei, tá, vou aceitar esse desafio. E isso foi uma grande virada de chave, porque foi um desafio muito grande para mim, por ter aceitado, porque é uma pós-graduação a nível nacional, então eu fui dar aula, já dei aula no Brasil inteiro, e isso me oportunizou conhecer muita gente, conhecer gente do Brasil inteiro, me conectar com contadores do Brasil inteiro, profissionais da área do Brasil inteiro. E logo depois também surgiu a época do E-Social, e foi nessa mesma época. Surgiu a época do E-Social. A época do E-Social foi uma época à parte, gente. Foi. E aí surgiu um convite também do conselho lá do Espírito Santo, falando bem assim, Mônica, a gente precisa de gente para falar sobre o E-Social e não tem quem fale sobre isso. Poucas pessoas. E quem falava cobrava. Cobrava muito bem. caro. E era difícil também. E aí eu falei bem assim, não quero falar de DP, não é a minha área, nunca foi. Eu estava me especializando mais na área de tributos, e eu sabia bem a parte contábil, né? E estava me especializando na área de tributos, e elas, não, a gente precisa de alguém para falar sobre E-Social. Eu falei, cara, eu não sei E-Social. E aí eu me deparei com mais um desafio, que eu falei, por que não falar sobre isso? Vamos romper aqui as barreiras, as crenças de novo limitantes. Foi a Mônica. Falei, vou falar sobre esse negócio de E-Social.
Falei bem assim, isso não deve ser difícil. Peguei o manual e fui ler o manual. Já li o manual todo. Fui pegar tudo que tinha, publicações, não sei mais o que, e fui ler. Abri o sistema, falei, vou tentar ver como é que funciona isso. Aí eu falei, Vou gente, enviar uma guia. vou enviar um aqui para ver como é que faz esse negócio. Quando eu terminei, eu falei, gente, mas esse negócio é muito fácil. Não é possível que o povo tá fazendo toda essa dificuldade por conta de uma bobeira. Achei aquilo muito simples. Falei, não, gente, não é possível, isso é muito simples. E aí montamos uma palestra lá. Chamei até essa minha amiga Tamara, ela foi comigo assim, né, passando mal para palestrar. E aí o pessoal do CRC, não, vai ser umas 50 pessoas. Aí daí a pouco, não, já tem 80, tem 100, 150, 200, 250 inscritos. Eu falei, meu Deus. Aí eu já tava com medo. Falei, gente do céu, como é que eu vou falar para 250 pessoas Bate da aquela área, da responsabilidade, né? área de departamento pessoal, só sabendo o que está escrito no manual. Eu só sabia o que estava escrito no manual. Mas também ninguém sabia nada. Mas o manual era tudo, era era tudo. só ler o manual e saber aplicar, né? Claro, ter um bom software, saber aplicar, aí- não é fácil. E aí, o que que eu me deparei com a situação? Que as pessoas, elas não sabiam CLT. Elas não E a sabiam pegada? a lei. E eu fiquei assim, eu falei, gente, a principal dificuldade das pessoas não era o e-social. A principal dificuldade das pessoas era o entender a lei que já estava em vigor desde 1946. Porque o decreto-lei é de 1946. E aí eu percebi isso. Eu falei, não, a dificuldade delas não é em mandar. A dificuldade delas é entender que a gente tem tudo isso daqui e, na verdade, isso aqui só está alterando uma forma que a gente vai fazer o envio. O problema é que estava todo mundo errado. Todo mundo caminhando errado, todo mundo fazendo errado. E aí eu fui repassando sobre coisas práticas, ó, tem que fazer isso, tem que conferir isso, aqui nessa tabela você vai achar isso, isso, isso. E montei, tipo, todo um curso, É um checklist, um né? checklist Para entrega do e-social. para entrega. Isso E é muito aí legal. a galera adorou. Assim, esse dia do evento tinha gente sentada no chão, porque não tinha espaço mais. Tipo, apareceu gente de penetra no evento, que não. Nossa. A gente encerrou as inscrições por conta da quantidade de cadeira, mas teve gente que foi de penetra, entrou no chão. E assim, tava bem cheio. E depois disso começou, o pessoal viu lá em Cachoeiro, eu quero a Mônica palestrando aqui. E Aí foi o comecei a ir Brasil para o inteiro, interior, Mônica. comecei a ir Brasil, palestrando e falando sobre e-social. Não quis seguir carreira, digamos assim, né? Falando de departamento pessoal, porque foi mais uma coisa assim, para realmente ajudar as pessoas que eu fiz. Não era palestras pagas, nem nada disso, mas isso foi muito bom porque acabaram surgindo outras oportunidades através dessa, né? Fui convidada para palestrar em eventos a nível nacional. Nacional, sim. E aí E com isso o escritório despontou, né? foi. Porque é o networking, né? Olha como é importante você, de repente, você que é só empresária contábil, né? Você está dentro de um conselho, Uhum. você está participando de cursos. Porque hoje tudo é networking, né? Eu acho a que- importância disso. Eu acho que os eventos, na verdade, e isso foi uma coisa também que mudou muito na minha vida, foi começar a participar de eventos, porque antes eu ficava muito restrita a trabalhar, dar aula e não me limitava a estar presente nos eventos. E depois disso eu comecei a falar, cara, eu preciso ir para evento e ver o que as pessoas estão fazendo. Hoje, Beth, eu vou para os eventos, assim, eu chego nos eventos, eu vou passando em todos os estandes. Eu faço, o que você tem? O que tem de novo aí? Quais são as tecnologias que você tem? E aí eu começo a conversar com as pessoas, o que você está fazendo no seu escritório que dá certo? O que Isso você é está muito fazendo que importante. está dando legal? E aí eu vou copiando ideias de um monte de gente, várias coisas, tudo que as pessoas vão falando, eu falo, cara, eu gostei dessa ideia, eu vou fazer. Eu gostei dessa ideia, eu vou fazer. E vou levando essas práticas para dentro do escritório. Então, mas teve uma viradinha de chave também que eu vou te contar, essa viradinha de chave. Que foi o seguinte, por volta de 2017, mais ou menos, lá no Espírito Santo teve uma greve da PM. Essa greve da PM, ela impediu as pessoas que saíssem de casa. E aí ficou todo mundo intocado, como se fosse uma pandemia. Eu lembro. Ficou todo mundo intocado, a gente não podia sair, tinha Era bairros uma que tinham insegurança social grande que estava tendo lá. os comércios fechados, as pessoas sem poder sair de casa por conta de toque de recolher. Foi bem numa época do carnaval. E aí, nessa época, eu falei, gente, eu preciso de tecnologias que me permitam trabalhar de qualquer lugar.
Então, essa foi minha primeira virada de chave, a tecnologia. E aí, percebi que com essas tecnologias... Então, nessa época, eu já coloquei sistema em nuvem. Olha que legal. Sistema, Antes de pandemia. Muito Foi antes, antes, muito perfeito. antes. Então, assim, a gente colocou sistema em nuvem, a gente começou a colocar sistemas de processos, comecei a colocar sistemas que dava para a gente conversar com o cliente de forma online, para poder trabalhar de qualquer lugar. Mesmo porque com as viagens, eu comecei a viajar muito, Se tornou uma necessidade, né? comecei a dar muita aula no final de semana, comecei a viajar para dar palestras, e aí eu precisava ter essa mobilidade de conseguir trabalhar de qualquer lugar. Na pandemia, quando foi o dia que foi decretado o estado de pandemia mesmo, a gente chegou para as meninas lá do escritório e falou bem assim, eu nem estava aqui, né? Eu estava fora do Brasil, as meninas me ligaram, eu falei, não, notebook debaixo do braço, manhã, vida que segue, no Vida que outro segue, dia, normal. Quer dizer, normal. a mudança foi mínima. Mínima, 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 mínima. Assim, a única coisa que a gente teve que fazer foram algumas pessoas que, tipo, que não tinham estrutura em casa e a gente mandou botar mesa, cadeira, organizamos as coisas na casa das pessoas, porque, assim, sistema não mexia em absolutamente Ótimo. nada. A gente saiu do escritório num dia, no outro dia todo mundo trabalhando normal por conta das tecnologias. Só que, com a pandemia, a gente começou a trabalhar um pouco mais investindo em pessoas também. Muito Porque eu importante. tive algumas situações um pouco, vou dizer até tristes, assim, né? No meu departamento pessoal, eu tive 2 funcionárias que tiveram uma depressão, trabalhando em casa, pandemia, muita cobrança. O departamento pessoal foi muito pesado na pandemia. Foi muito Foi pesado. muito pesado. Foi desafiador. Foi desafiador, então todo dia era uma coisa nova. Eu lembro que eu dormia Muitas demissões, nossa. demais. Aí eu Nossa, dormia com o celular do folha lado, era... lendo o Diário Oficial o dia inteiro para ver o que estava saindo, o que ia ter de novo. Era suspensão, redução, não sei mais o quê. Então, assim, foi uma área muito atacada. Só que o lado bom foi esse. Como a gente investiu muito, assim, acho que em pessoas, em humanizar o escritório e começou a trabalhar muito em volta disso, das pessoas, e colocar elas no centro do nosso negócio, né? negócio. Em 2020, mais ou menos, eu até então nunca tinha feito muito essa questão de gestão, e eu entrei primeira vez numa certificação, nesse ano de 2020. É isso que eu queria falar. A gente sabe que o nosso sucesso está diretamente ligado ao nosso comportamento. Uhum. E aí eu queria te perguntar o seguinte: quais são as habilidades de uma liderança na contabilidade, nesse mundo plural que é a contabilidade hoje? A gente tem um mundo plural que a gente tem posicionamento de marca, posicionamento do dono dessa empresa, esse dono enquanto um influenciador, porque hoje em dia é necessário que você Uhum. esteja nas redes sociais, é o básico hoje em dia, né? Então, quais são as habilidades? Baseado em todo esse histórico. Por isso que eu queria falar, esse podcast é muito a sua biografia, porque é uma Uhum. biografia de sucesso. Então, baseado nisso, fala para mim quais são as habilidades. Eu acho que resiliência é o primeiro, sabe? Ser muito resiliente. Eu acredito muito que a gente tem que ter muita consistência. Eu gosto muito de falar, e eu falo muito isso com as pessoas que trabalham comigo, que quando a gente tem, por eu ser uma profissional que, vou dizer assim, que vim da área acadêmica, eu entendo que qualquer pessoa pode ser treinada tecnicamente. Então, nenhum desafio é pouco para mim. Se eu pegar uma pessoa crua, que não sabe absolutamente nada, já lá no escritório tem vários, assim, sabe? De empacotador de pão, confeiteira, que trabalham hoje comigo e são um sucesso de liderança dentro do escritório. Mas eu acho que essas técnicas são muito treináveis, mas eu trabalho muito voltado para técnicas comportamentais. Então, ou seja, essas pessoas elas precisam querer desafio, Gostar de desafio. gostar de desafio, não ter medo. Elas precisam ser questionadoras também. Eu gosto de pessoas questionadoras, porque eu não gosto daquela pessoa assim, olha, essa caneca é assim, e ela, não, porque alguém falou, não, eu gosto da pessoa que pergunta o porquê. Não, por quê? Você não acha que é melhor ela ficar assim? Eu gosto das pessoas que questionam.
e questionam muito. Eu gosto dessas questionadoras. Eu gosto das pessoas que são, porque são um pouco parecidas com o que eu sou, né? Aquelas assim, joga no meu peito que eu resolvo. Eu sou dessas, É né? bom, né? Joga no meu peito que eu resolvo, não sei como, mas eu resolvo. Então eu gosto de pessoas que focam na solução e não no problema. Então eu gosto muito. Eu acho que isso é uma característica que é muito, é a melhor de todas para mim, que é essa pessoa que foca na solução e não foca no É aquela problema. que fala assim, não, pode deixar, eu vou resolver. Vou E ela resolver. vai para casa, estuda, Estuda como que vai resolver aquilo. estuda, assim, É. em 2 dias ela volta com a solução. Aham. Incrível. Fala, ó, descobri isso aqui. Aham. Eu gosto muito de gente assim que pensa na solução. Ou, no mínimo, assim, Mônica, olha, eu já tentei isso, já pensei nisso. O que que você acha disso daqui? Então, Isso tipo, a é pessoa bom. já esgotou todas as oportunidades que estavam ali e ela veio para mim já com aquilo tudo assim, ó, já tentei todas essas opções aqui, essas eu não Ela te dá um consegui. Aí cenário, ela né? já me dá um cenário, assim também eu adoro. E eu falo muito com eles que a liderança, ela não é um cargo, é um estado de espírito. Então, você pode ser líder na sua casa, você pode ser líder no seu ambiente, mesmo que você não tenha esse cargo. Então, quando eu trabalhava nessa empresa, trabalhei lá durante 10 anos, eu cresci nessa empresa porque eu me coloquei num papel de líder. De Sempre, assumir desde responsabilidade, né? assumir. Desde nova. A Isso gente é tem a importante. gente tem um costume de falar, mas assim, vestir a camisa da empresa, né? É. O vestir a camisa da empresa é se vestir num estado de liderança e pensar, o que que eu poderia fazer se eu fosse o dono? Isso. Quando você se coloca numa posição dessa e você se coloca num papel desse, automaticamente as coisas vão acontecendo, Flui. então vai fluindo. Então, as pessoas, elas não. Às vezes elas pensam nisso. Ah, o dia que eu for promovido, eu me É, eu me comporto. comporto Não, tal como. Não, o comportamento é, ele é já antes. é Já tem que vir antes. antes, tem que vir antes. É aquele funcionário que às vezes você fala assim, cara, tem como? Aí ele fala assim, não, dá, Dá? dá sim, Aham. vamos conseguir sim. Então você Cês- já percebe que ele vai, naturalmente, ah, ele sente o prazer em prazer. assumir aquilo, Aham. mesmo sem ter a liderança ali no papel. Você sabe o que que eu gosto de fazer? Às vezes eles não sabem disso, né? Mas se eles assistirem agora, eles vão descobrir, né? Eu uso uma técnica, às vezes eu chego num setor, assim, por exemplo, chega lá no setor contábil e falo assim, pessoal, eu preciso de uma planilha assim, assim, assada. Alguém pode fazer para mim? Aquele que levanta a mão assim, "Ah, eu posso fazer?" Você já vê ali, É, já começa a perceber um espírito de liderança. Quando a pessoa se oferece para fazer alguma coisa, é sabe? muito Não, legal. pode deixar que eu A faço. A proatividade, né? proatividade. E eu falo muito principalmente com a liderança lá no escritório hoje, em relação a esses comportamentos que a gente precisa ter, e eles como líderes também, que isso a gente trabalha todo dia, né? É o que a gente estava falando, né? Não adianta você ir para a academia e ficar 10 horas malhando num dia e ficar um mês inteiro sem Sem malhar. malhar, é. É melhor você ir todo dia e ficar 20 minutos, todo dia, 20 minutos, porque isso é a liderança. É você trabalhar todo dia um pouquinho aquela coisa ali. Então, os seus liderados, eles são reflexo da sua liderança. Então, quando alguém vem falar comigo assim, ah, meu escritório é cheio de pessoas ruins. Ah, porque tem isso? Ah, porque isso? Não, não, não. Aí você vai falar com a pessoa assim, as pessoas são um reflexo do líder. A pessoa, Fica ela se dói, chateada, fica chateada. Ela fica chateada, mas é Mas verdade. é porque em algum momento ele pecou, ou em vários. Às vezes é um comportamento que ele É, precisa mudar. E aí é difícil a gente ouvir que precisa mudar é. o próprio comportamento, As né? pessoas, elas se colocam muito em posição de vítima e elas sempre querem colocar, terceirizar a culpa. Ah, meu escritório é ruim porque só vem trabalhar gente ruim. O mercado está ruim. O meu Os software profissionais está não estão ruim. Os prontos. profissionais, não sei mais o quê. Não, não, não. E é uma realidade, tá, gente? Os profissionais, eles não chegam. Olha, mais de 10 anos nesse setor. Eu nunca ouvi alguém falar assim: os profissionais estão chegando prontos dentro do. Não chegam, não vão chegar. A gente tem um déficit de educação. Aham. Não, você já chegou, Mônica? Pronto, não, você tem que arrumar uma solução. Não, beleza. Foi o que você falou. Eu prefiro até a pessoa crua. Vem Aham. cá que eu vou te Vou te passar a treinar. cultura da minha empresa, eu vou te Mas treinar. tem gente que pensa o seguinte: ah, eu vou treinar a pessoa, eu vou ensinar tudo e aí ela vai embora.
Mas Esse é um pensamento olha o pequeno pensamento. demais. Porque não é pior ela ficar, ela Mas, pô, fica mas ruim. então, você faz tudo meia boca, já a gente perde esse contrato. Não dá. É essa entrega, Mônica, eu acho que isso você faz muito bem. E olhando a mulher de hoje, e a gente está falando aqui nessa sororidade, inclusive no trabalho, nesse pensamento mais amplo da entrega, você acha que nós mulheres estamos tendo de fato sororidade umas com as Não, outras? não. Ainda não, né? Eu Acho que a acho que gente ainda não. está muito na palavra só, mas na atitude está É, faltando. eu vejo muito que as mulheres elas ainda precisam muito apoiar umas às outras. A gente vê muito isso ainda no É mercado, verdade. das mulheres que não se apoiam e muito pelo contrário, né? Elas também não se apoiam e ainda sabotam outras mulheres. Isso acontece muito nos ambientes corporativos e outros ambientes também que às vezes a gente Aquela do coisa, convive. ai, não sei, não confio nela. Uhum, Aí você fala assim, mas você não confia por quê? E você vê que não tem um fundo de razão. é, Ah, eu não confio porque ela se arruma demais. Eu não confio porque ela sorri demais. Eu não uhum, confio porque é uma desconfiança que ainda existe que a gente precisa quebrar. é. A gente precisa A gente quebrar tem as isso. duas, a gente tem as duas situações, tanto a mulher que ainda sabota a outra e a mulher também que se auto-sabota, né? Porque a mulher, ela tem muito isso, né? De se auto-sabotar. Então, de sempre achar que não está pronta, que não está preparada Pro para o cargo. cargo, para assumir São alguma muitas funções. coisa. Eu acho que a mulher, quando ela assume, quando ela tem coragem de. Eu costumo dizer o seguinte: quando eu vou a uma reunião que eu vejo que existe uma mulher naquela reunião, eu sei que ela girou aquela roda 10 Uhum, vezes mais do que qualquer homem sentado àquela mesa para estar ali. aham, Só que a gente não tem noção disso. é, A gente não tem. A gente se cobra muito. Então, para a gente aceitar um cargo de liderança, custa muito. uhum, Quantas pós você tem? A gente acha que a gente é. precisa de. Não, acho que Mais, precisa de um estudar pouco mais, mais. Eu precisa não estudar sei. mais. A gente sempre acha que precisa estudar mais, e aí quando você olha para outra também, você sempre sabota a outra por conta Também, eu disso, acho que né? muito por um reflexo Nosso, nosso. pode Então, ser. de repente, a gente espelha na outra a própria desconfiança que muitas vezes a gente tem da Uhum, gente. é, A gente não se dá conta, a gente só se dá conta quando a gente faz essa reflexão, como está sendo esse momento do podcast. Mônica, me fala a tua biografia. uhum, Né? Aí a gente vai ampliando, falando, não, cara, a gente consegue. Olha como é que e a é, Mônica tá, gente, casada, tem filho, tem uma vida, ela não vive estudando 24 horas por dia, não. É plenamente possível, uhum, mas eu acho que a gente precisa tornar isso mais consciencial, né? Ter mais uhum, consciência. Então, falta sororidade. falta. E fala para mim, junto com essa falta de sororidade, vem os enfrentamentos da mulher nesse mercado. Uhum, Esse muito. mercado que antes era muito masculino, hoje, olha como é que a gente conseguiu, né? Então, fala um pouquinho desse enfrentamento e do que você está vendo hoje no mercado da contabilidade para a mulher. O que falta ainda a gente conquistar? É, como você falou, né? No começo, eu acho que quando surgiu o curso técnico de contabilidade, na época do meu pai e da minha mãe foi assim, né? A minha mãe fazia magistério, porque era a opção que tinha na época, e meu pai fazia técnico contabilidade, que era a opção que tinha. Então, a contabilidade, ela era, de fato, uma profissão muito masculina, e as mulheres, elas custaram a começar a entrar nesse mercado. A partir de um determinado momento surgiram alguns movimentos da mulher na contabilidade, comissões, né, do Conselho Federal de Contabilidade da Mulher Contabilista, com o objetivo de inserir a mulher na contabilidade. Só que, assim, eles conseguiram inserir a mulher, né? Ela foi e entrou. Hoje, vamos dizer assim, que praticamente a gente é meio a meio, Meio a né? meio. Apesar da gente, quando a gente olha para os números, a gente vê que a gente é meio a meio. Não é só número, né? Não, não, não é só o número. Quando você vai dar uma aula hoje, você chega dentro de uma sala de aula, você vê mais mulheres. Quando você chega dentro de um escritório hoje, você vê mais mulheres. E aí, quando você chega para o papel de liderança, a liderança ainda, na sua maioria, ela Ela ainda é é mais. exercida pelos homens, pelos homens, né? Vamos dizer assim, ela é masculina. E aí a gente se pergunta justamente sobre isso. Por que será que as mulheres não estão exercendo os cargos de liderança? Por que que elas não estão assumindo? Será que é um medo? É uma crença limitante? É autossabotamento? É sabotando a coleguinha do lado, que talvez poderia ser ela, Justamente. e você não está ajudando? Eu penso o seguinte, eu vi um dia
um podcast de uma mulher falando o seguinte, que ela queria ser uma estrela, né? Ela falou, eu queria muito ser uma estrela. E, e me tornei uma estrela, né? Só que para que eu queria ser uma estrela se eu podia ser uma constelação? E eu achei muito interessante porque eu pensei nisso, né? Porque já é um pensamento que eu tinha comigo, né? Para que eu quero ser uma estrela única e solitária, É. sendo que eu posso ser uma constelação? Então, ou seja, eu ter muito mais pessoas comigo, muito mais pessoas trabalhando junto, crescendo junto comigo, engajadas junto comigo. E é isso que hoje acontece no meu time. E crescendo a profissão. Crescendo, crescendo. Porque, assim, mais pessoas vão se desenvolvendo, mais pessoas vão crescendo, mais pessoas vão integrando. E, assim, esse somar, quanto mais a gente soma, mais a gente se multiplica. Então, assim, é uma conta, assim, que ela não para de crescer. Então, quanto mais pessoas elas vão entrando nesse círculo, que eu vou chamar, assim, um círculo de amizade, de pessoas, quanto mais vão entrando, mais a É um gente ciclo vai de de prosperidade, prosperidade. literalmente. E aí, isso tudo acaba virando uma coisa que vem de prosperidade, é o que você falou, sem nem que você espere, porque quando você. Eu sou muito do segredo do universo também, né? Então, eu emano energias boas para o universo, eu acredito muito no que a gente projeta e para o que a gente pede para o universo. Então, não sou uma pessoa perfeita, tenho 1 milhão de defeitos e tudo mais. Eu sempre tento aprender com os meus defeitos, mas assim. Uma coisa que eu sempre tento levar comigo é justamente isso, tipo, se eu posso ajudar, né? Se eu posso ajudar a pessoa a crescer. Então, eu acho que isso foi uma coisa que fez crescer muito a minha rede social por conta disso, porque as pessoas, elas veem em mim uma pessoa que elas podem contar, sabe? Então, assim, Isso é poxa, muito tipo, importante. cara, já peguei gente assim, Mônica, tô com uma situação assim, assim, assado, você me ajuda? Agora. Paro ali e ajudo. Então, assim, é, então, eu acho que isso fomentou muito o meu crescimento nas redes sociais, porque as pessoas puderam ver ali um exemplo de liderança inspiradora. E com verdade e prática, né? É. De você chegar, entregar realmente conteúdo, a pessoa vê que aquilo ali está dando certo, Uhum. e você dispor do seu tempo para ajudar a Para dar ajudar. certo. Não é só, não, foi um curso. Não, ela parou, me ajudou, realmente. E esse retorno você teve. Você já reparou que foi durante toda a sua biografia? Foi. Foi uma amiga que não poderia dar a aula, e aí você foi, aceitou o desafio para que aqueles alunos não ficassem repondo aula em janeiro, e aí isso aconteceu. A prática que você queria trazer para dentro da sala de aula para os alunos, e aí você falou, eu vou abrir uma empresa, um escritório modelo, vamos ver no que dá, mas eles precisam ter a prática. Ali você falou, opa, tem um negócio aqui também. Uhum. Então, esse caminho do bem, que faz bem para todo mundo, acho É. que a gente precisa se despir de alguns padrões para se permitir viver e permitir com que o outro também brilhe, e não ter Uhum. medo disso, né? Hoje eu estava até gravei um podcast uma semana atrás, 2 semanas atrás, e aí o rapaz perguntou assim, mas você fala abertamente sobre as coisas que você faz, as tecnologias que você usa, e você não tem medo dos seus concorrentes? Aí eu falei com ele assim, eu não tenho concorrentes. Aí ele olhou assim, estranhando, eu falei, não, eu não tenho concorrentes. Eu tenho colegas de profissão, eu acho que tem mercado para todos, eu acho que quando você ajuda as outras pessoas, você não está tirando do seu. A gente tem possibilidade de ajudar as outras pessoas e isso não precisa existir uma concorrência e não quero transformar isso numa concorrência. Porque fica até pesado. A gente trabalha já com medo. Trabalhar com medo é muito ruim, Uhum. né? Agora, você trabalhar com entrega é muito melhor. Porque quando a gente entrega algo, se a gente parar um pouquinho para pensar, é muito comportamental. Quando você está entregando algo, a gente precisa só se preocupar com uma coisa: o que nós estamos entregando, porque nós vamos receber retorno daquilo. É só isso. Você só se preocupa com isso. Se você está entregando algo bom, algo que vai fazer sentido para o mercado que você está trabalhando, com certeza você vai ter um bom retorno disso. Não, e a gente vê um reflexo disso acontecendo dentro do escritório, né? Porque como eles veem que eu sou muito assim, né? As pessoas que trabalham comigo, e eu sempre brinco assim, né? Que eu falo assim que no meu time não tem Neymar.
Não tem um Neymar no meu time. E isso é um erro muito comum, às vezes, da liderança, né? De encontrar o Neymar e falar, fulano é o que resolve tudo. Não, aqui a gente é um time. Então, todo mundo precisa de todo mundo ajuda todo mundo é importante no time. Não é uma pessoa que é É importante no verdade. time. Então, não tem uma pessoa de destaque. Nós somos todos um só e todo mundo é a empresa. E o cliente também percebe isso. E esse reflexo, ele é tão positivo para a gente que, assim, como todos eles abraçaram essa ideia e a gente cresceu dentro dessa cultura. Uma cultura de liderança saudável, uma cultura de aprendizado, uma cultura de estudar, uma cultura de não ninguém guardar conhecimento, uma cultura de compartilhamento, uma cultura. A gente não tem rixa de setores lá no escritório. Ah, que Tipo assim, legal. DP contra fiscal, isso não existe lá no escritório. Todo mundo é amigo de todo mundo, nós somos um só. É, a gente tem uma cultura muito forte de estudar. Nossa, o ano passado a gente teve mais de 200 horas em média por Olha, colaborador de estudo. muito bom. Então, a gente teve colaborador lá que fez mais de 2.000 horas de estudos, Isso é né? muito importante. E tudo isso gera um reflexo que numa qualidade do serviço que a gente presta para o cliente. E automaticamente o cliente enxerga essa qualidade e o próprio cliente indica, gente, porque eu não tenho marketing, eu não tenho setor de Eu não vejo vendas, você fazer não tenho marketing. vendas, não tenho marketing, não faço divulgação. A gente começou a criar o Instagram do escritório esse ano, então agora que a gente está começando a postar algumas coisas, mas assim, zero clientes que vieram por conta de Instagram, nunca investimos em tráfego pago. E os clientes vêm todos os dias por conta de indicação dos próprios clientes. Muito Mas legal. isso tudo é reflexo de gestão, de liderança. Então, assim, De como um eles. trabalho contínuo com a Com equipe, a né? equipe. Que vai além do técnico, vai muito para o comportamento, muito para a cultura da empresa. Bem legal, Mônica. Vem de indicação de alunos também. Os alunos percebem isso. Professora, poxa, você tem isso, você sabe muito isso. Então, poxa, eu estou trabalhando numa empresa. Então, isso é uma coisa assim que virou vamos dizer assim, um círculo da prosperidade, vamos chamar assim. Porque, assim, eu cuido muito bem das pessoas que trabalham comigo. É, eu falo assim que eu não cuido dos meus clientes, eu cuido dos meus colaboradores para que eles cuidem dos meus clientes. A gente tem um lema lá no escritório também que a gente não é uma empresa de contabilidade, a gente é uma empresa de atendimento ao cliente que, por obséquio, faz contabilidade. Então, isso a gente coloca as pessoas no centro. Então, tanto o meu cliente interno quanto o meu cliente externo são a nossa maior preocupação lá dentro. E focando nisso, a gente acaba trabalhando uma liderança, eu acho que inspiradora, uma liderança que traz bons frutos e traz ótimos resultados. E a gente vem prosperando aí, crescendo números exponenciais aí, desde que a gente adotou essa mentalidade aí, eu acho que de trabalhar muito em prol das pessoas. Mônica, eu adorei a tua biografia. Agora, para a gente encerrar, eu queria que você falasse para a gente o lado pessoal, porque as pessoas conhecem. A Mônica Porto é uma marca, Uhum. tá? Eu acho que você já chegou nesse nível. Ela é uma influenciadora. E como é que foi você se deparar com o Instagram hoje? Porque junto com o número, o volume de seguidores vem o volume de responsabilidade. Uhum. Então fala um pouquinho desse lado Do Instagram, assim? do Insta. Então, eu acredito que o Instagram, ele surgiu muito por conta disso. Eu acho que das pessoas que vêm em busca de conhecimento, em busca de saber notícias. Então, eu acho que a pandemia trouxe muito isso, as pessoas estarem muito mais ligadas no que está mudando, nas mudanças, e justamente por eu ter esse um pouco desse propósito, porque como lá no começo eu tive uma dificuldade muito grande em aprender a parte técnica, hoje eu compartilho muito conhecimento, assim, né? Então eu acho que o meu crescimento ali nas redes sociais foi muito por conta disso, por esse compartilhamento de informações,
levar informações gratuitas, disponibilizar, às vezes, documentos, modelo de contrato, modelo de planilha. Então, todas essas coisas, tipo, eu não retenho isso comigo, entendeu? Se eu tenho, eu falo, estou compartilhando. Então, às vezes, a pessoa fala, Mônica, você tem um modelo disso assim, assim? Ah, tem, toma aqui. Então, esse compartilhamento de coisas, assim, eu acho que isso acabou trazendo cada vez mais pessoas e as pessoas vão ficando e depois elas vão se identificando também com a pessoa, porque às vezes eu também dou esporro lá no Instagram, né? Às vezes eu também faço uns desabafos, brigo com o pessoal, porque tem, às vezes a É o gente... lado humano, É, né? o lado humano. Mas as pessoas acabam se identificando também. Falam assim, Mônica, eu tava precisando ouvir isso hoje, tava precisando dessa puxada de orelha hoje. Então, porque às vezes você fica ali no cotidiano e para e começa a reclamar, porque meus clientes são ruins, as pessoas que trabalham para mim são ruins. E aí, quando você começa a falar essas coisas, as pessoas falam, não, realmente, tem alguma coisa. Porque assim, Beth, se você chegar para mim e falar assim, olha, o turnover da minha empresa está 50%. Cara, você tem um problema. O problema não é as pessoas. Olha para dentro, o problema está dentro do seu escritório. Justamente. Se as pessoas não estão parando dentro do seu escritório, você tem algum problema que você não tem que tratar. Aonde eu não estou retendo? Aonde que você não... O que você está fazendo de errado? E aí, se você aponta e fala para a pessoa assim, você está fazendo isso de errado, não porque você é ruim, porque as pessoas, elas têm essa... Traz muito esse vitimismo, assim, sabe? É difícil, às vezes, olhar para si e falar assim, não, esse comportamento aqui foi eu que gerei, eu preciso conversar com a minha equipe, a gente precisa mudar. Isso. É difícil. Ó, a primeira vez que eu fiz uma pesquisa de clima lá no escritório, minha vontade era deitar no chão e chorar, e falar e gritar, e falar, não é possível que eles estão reclamando disso. Traidores! Traidores! Dá vontade de fazer igual a Carminha. Inferno! Não é possível! É a primeira coisa que é difícil. Aí eu fui, chorei com meu marido, e aí ele falou, cara, olha só, o que a gente pode fazer? Peguei todas aquelas reclamações, falei assim, vou transformar isso aqui tudo em meta. Isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu vou fazer assim, sabe? Isso aqui. Chegou no final do ano, eu tinha feito tudo que eles tinham reclamado. Falei, agora quero ver eles reclamar disso aqui. Vou fazer outra pesquisa. Fiz outra, aquele monte de reclamação. Eu falei, não é possível que esse povo só reclama. Mas eu vou trabalhar nisso aqui. Olhei para dentro e falei, isso aqui dá para fazer, isso aqui dá para fazer, isso aqui dá para fazer, isso aqui dá para fazer. Ó, isso aqui não dá para fazer. Então, vamos conversar e vamos expor para a equipe. Olha, isso aqui não tenho condições de fazer isso. Mas é aí que é legal. Você abre um canal que a gente acha que, às vezes, assim... discutir algo vai nos afastar. Não, é aí que aproxima. Porque a pessoa, ela deu o primeiro passo, né, de uma suposta reclamação, e aí você fala, olha, mas isso aqui eu não consigo te entregar por isso, por isso. Aí a pessoa fala assim... Não, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Porque também é o colaborador se colocar no lugar do líder. Quer dizer, então, tudo posso, mas nem tudo me convém. E aí, essa equipe ela vai ficando cada vez mais unida. Isso. Se não tiver pesquisa... Olha, gente, escritório, trabalho em qualquer lugar que não tem pesquisa de clima, está perdendo a grande oportunidade de alinhar arestas para se chegar ao sucesso. Porque às vezes você não sabe... algumas coisas que estão acontecendo e ela tem que ser anônima, né? Você não pode colocar para eles responderem, porque senão eles não vão ser super sinceros. Mas eu acho super importante, porque daí você passa a conhecer suas fraquezas, né? E aí você reconhecendo as suas fraquezas ali, você trabalha nelas para fortalecer elas. E eu acho que é isso uma coisa que faz o nosso diferencial hoje ser um escritório tão de destaque. Esse ano a gente ganhou o prêmio, ganhou um prêmio inédito lá no Espírito Santo, primeiro o escritório do Espírito Santo a ganhar esse prêmio, que foi o PQC Diamante, né? 5 estrelas Diamante, que é o nível máximo de excelência, né? Super parabéns, minha amiga. Obrigada. É um trabalho árduo. Parabéns para essa equipe linda. É um trabalho árduo, mas eu acho que depois... É um trabalho difícil no começo, mas depois ele reflete em tudo, assim, sabe? Então, só tem benefícios, assim, quando a gente olha para dentro e fala assim, poxa, eu tô exercendo uma liderança que está dando certo, entendeu? Eu vejo isso, o reflexo das pessoas comigo há muitos anos, sabe? As pessoas que estão ali e, às vezes, elas olham para mim e falam assim, cara, eu quero... continuar trabalhando aqui com você, eu quero crescer com você, pô, tô aqui vestindo a camisa da empresa, e isso é uma grande maioria das pessoas, né? Orgulho, né? É um orgulho, Para mim, hoje, tanto que hoje, como eu falei antes, o escritório, ele começou por uma demanda docência que eu queria aprender.
Hoje, a docência, tipo, já diminuiu muito, assim, hoje eu já dou quase nada de aula, saí da graduação, a pós-graduação, assim, dou aula de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, então dou bem pouco na pós-graduação, focada bem no escritório, porque, assim, como o escritório acabou crescendo muito, a gente A acabou... responsabilidade é maior, né? Não tem jeito. As demandas. As demandas começaram a crescer mais e a minha liderança começou a ser mais demandada, mas também o tempo todo eu exerço a minha liderança, treinando novas lideranças, capacitando as lideranças que a gente tem. Então, assim, essa semana passada, por exemplo, tinha alguns setores que não tinham supervisor. Eu falei, cara, a gente precisa ter outras lideranças, vamos criar um cargo de supervisor nessas equipes que estavam sem. E aí a gente vai trabalhando outras coisas e trabalhando a liderança em todo mundo. Os cursos, por exemplo, hoje que a gente faz de liderança, todo ano a gente faz, eu Olha que contrato legal. psicóloga, a gente faz liderança positiva. Antes eles eram restritos aos líderes, hoje a gente faz com a equipe toda, né? Isso é Justamente para muito bom. fomentar a liderança em todo mundo, entendeu? Então hoje, sim, Torna o ambiente mais competitivo e criativo. criativo. Porque aquele que ainda não tem a liderança, ele começa a pensar em como, aonde ele vai se destacar. Isso. Isso é bem legal. Aí a gente criou alguns prêmios lá no escritório também. A gente tem moedas virtuais lá, que são neocoins, que eles ganham por meritocracia e aí Muito trocam legal. por várias coisas. A gente criou o ano passado um prêmio de inovação, e aí cada um com uma ideia. Ah, trouxe essa ideia para facilitar isso, para aumentar a produtividade, para fazer qualquer coisa. Então, todas as ideias vão ser tratadas e a gente vai criar como se fosse um prêmio mesmo, a pessoa vai ganhar uma premiação. Então, e aí a liderança, quando ela começa a ter essa criatividade, você começa a trabalhar várias coisas ali dentro, e isso tudo fomenta mais ainda a vontade das pessoas quererem crescer e permanecer dentro e trabalhar com você, entendeu? Mônica, foi um prazer. Eu queria que não acabasse, porque é uma fonte de sabedoria, uma pessoa de muita experiência no mercado. Então, a Alterdata, pensando em vocês, nós trouxemos a Mônica Porto para esse bate-papo. Quem não segue a Mônica Porto, tá aí, ó. Insta da Mônica, @MônicaPortoP. Então, segue a Mônica lá. Quem não segue a Alterdata Software, então se inscreve aqui no canal, Alterdata Software Oficial. Também tem as outras redes sociais da Alterdata aí, link na bio. Não deixa de tocar esse sininho para você receber conteúdos como esse no dia a dia. Mônica, foi um prazer. Eu queria que você encerrasse esse bate-papo, mas deixando um pensamento, uma frase para o público que está te ouvindo da Alter. Bom, eu acredito que nada é impossível quando a gente quer. Então, assim como eu acho que eu consegui, eu acho que qualquer pessoa consegue. Então, basta você querer, você ter metas claras, você estabelecer seus objetivos, e fortalecer, vamos dizer assim, 3 pilares básicos, né, para a sua liderança. Tecnologia, que eu acho que isso é muito importante, porque a tecnologia hoje ela é imprescindível para os nossos negócios contábeis. Pessoas, investir nas pessoas, humanizar a tua empresa e cultura. Eu acho que a cultura também é muito importante, porque a cultura, quando as pessoas elas não trabalham a cultura ela se enraiza sozinha. Então, as próprias pessoas, e às vezes as piores pessoas, começam a enraizar a cultura ruim dentro dos nossos escritórios. Então, começa a olhar bem para a tua cultura, olha para ver se aquela é a cultura que você quer, se realmente é aquilo que você quer, se não, comece a trabalhar essa cultura forte dentro da tua empresa, estabelece o que são os seus valores, quais são os seus valores inegociáveis, começa a trabalhar em cima disso, trabalha em cima de pessoas também. Eu acho que nossos negócios envolvem pessoas, donos de empresas são pessoas, funcionários são pessoas, e quem não entende de pessoas não entende de negócios. E a tecnologia também, porque a tecnologia hoje ela é um grande aliado para os nossos negócios, alta tecnologia. Então, comece a ver e procurar tecnologias que vão te ajudar em produtividade, melhorar sua performance, desempenho, sua entrega para o teu cliente. Eu acho que o cliente ele está cada vez mais exigente, cada vez ele quer mais. Então, a gente precisa focar um pouco, pelo menos, vamos dizer assim, nesses 3 pilares. Aí eu poderia incluir outros aí, processos, né, vários outros, mas pelo menos eu acho que esses 3
tem que ficar como um dever de casa para vocês falarem, cara, eu preciso... O que eu posso fazer nisso daqui? Melhorar minha cultura, melhorar essas pessoas e investir em tecnologia nessa, digamos assim, nessa tríade, e aí sim conseguir colocar mais prosperidade dentro do meu negócio, que eu acho que isso aí é um dos pilares fortes aí para a gente trabalhar nisso, e a liderança vem em consequência, né? Quando as pessoas começam a perceber que você está preocupada com elas, que está preocupada com o cliente, com aquela cultura, para que não tenha uma cultura tóxica, né? Você sabe que tem uma pesquisa do MIT, né, que fala que as pessoas elas gostam muito das vezes de trabalhar na sua empresa, elas não se demitem da sua empresa, elas se demitem da liderança. É verdade. É difícil, né? Você ouvir isso. Nessa pesquisa também, ela fala que em 17º local, 17º, as pessoas trocaram de emprego por conta de salário. O número 1 da pesquisa do ranking é cultura tóxica. Então, ou seja, as pessoas se demitem da sua empresa por conta de uma cultura tóxica e se demitem da liderança. Então, por isso que eu sempre falo muito sobre isso, sobre focar em cultura, pessoas, porque daí a gente consegue perceber isso tudo. E aí quando você tem tudo isso muito forte, enraizado, a própria pessoa, quando ela entra ali e ela sente que ela não faz parte daquela cultura, ela mesma se repele. Então, assim, a cultura forte, ela atrai os semelhantes e ela repele os diferentes. Então, você acaba atraindo, por exemplo, eu gosto de gente que gosta de estudar, de gente proativa. Eu acabo sempre atraindo pessoas nesse mesmo formato. Porque quem não é desse jeito, ele não encontra ambiente. Não encontra ambiente. Ele fica até incomodado, inseguro e sai. Pede para sair, entendeu? Então, foca nisso, que aí a liderança ela vai e começa a acontecer, acho que automaticamente. Minha amiga, foi prazeroso. Eu sei que para vocês também. Deixamos um grande beijo. Mônica, muito obrigada. Eu que agradeço. Você está arrasando. Parabéns. Beijo, gente. Tchau.